Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Namastê. Bom, dando sequência então ao nosso seminário sobre a nossa origem estelar, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a questão da construção desse nosso corpo, da fabricação desse nosso corpo, né? Por inteligências avançadas dentro do projeto Terra, né? Como que ele foi bolado, né, projetado para funcionar aqui direitinho, porque dessas características também, né? Vamos lá. Quando é muito sabido pelas mulheres principalmente, né, que o ciclo lunar, né, as fases da Lua, ela influencia profundamente o ciclo menstrual da mulher, né? Por isso que até, né, tem a coisa chamada menstrual, até de mês, né, de mensalidade, praticamente, né? E porque esses ciclos, né, tanto da Lua quanto do Sol, da própria energia da Terra, da rotação da Terra em 24 horas, tudo isso influenciou um biossistema funcional do nosso organismo biológico, tá? Então o nosso organismo ele acabou sendo projetado dentro dessas influências, desses ciclos que a gente chama de ecossistema, ele adaptou-se ao ecossistema, tá? Muito bem. Uma das características fundamentais dessa produção desse nosso corpo é o seguinte, né? O projeto do corpo, né? Então, como eu já falei para vocês, né? O projeto do nosso corpo é um projeto de uma biologia, de uma capa biológica preparada para viver no ecossistema autorreplicante, tudo aqui. E o espírito vai usar essa roupa, ok? Então, é muito importante entender isso, né? Então, eu tenho aqui um corpo. E desse lado aqui, vamos supor que eu tenho o espírito. O espírito que vai usar esse corpo. Ok? Ele vai vestir essa roupa, acoplar, como nós discutimos ontem na aula. Muito bem. O que acontece aí? Este corpo espiritual aqui, existe uma lei na física, né? Que é a lei da entropia, da termodinâmica, que todo sistema organizado, ele gasta energia, ele consome energia, né? Para se manter assim. Então, muito bem. Então, esse corpo, né, claro, ele precisa comer tudo para ter combustível para manter essa energia funcionando, né? Então, o espírito, como ele também é uma roupa que tem muitos corpos antes da consciência, esse corpo espiritual ele é um corpo projetado também para habitar a dimensão astral. Então esse corpo aqui, ele também se alimenta de prana, ele se alimenta pelos chakras, ele gasta energia também. Então para ele viver bem, ele tem que ter uma quantidade de energia diária para funcionar bem. Ok? Muito bem. Só que quando este corpo astral ele foi usar o corpo físico, acontece um problema. Há um desgaste muito maior da energia do corpo astral. Do corpo astral. Então, eu quero que vocês entendam, não é natural o espírito usar o corpo físico. Não é natural.
Isso causa um desgaste energético para o corpo astral muito grande, muito alto. Então os engenheiros siderais tiveram que fazer um projeto assim, né? O máximo de tempo que esse corpo pode usar esse corpo aqui. Ele não pode usar esse corpo indefinitivamente. Então eles fizeram um projeto que no máximo de 12 em 12 horas o corpo astral tinha que sair. O corpo astral tinha que sair fora. E esse é o ato de dormir. Entendeu? Dormir, na verdade, é uma necessidade dentro do programa, do software, do programa deste corpo, para permitir que o espírito saia. E esse espírito saindo é como tirar um peso de 100, né? Imagine você carregando uma cruz o dia inteiro, põe à noite você larga a cruz, ai meu Deus, que relaxado, que gostoso. Né? E vai passar um tempo, depois pega a cruz no dia seguinte de novo. Né? Então é mais ou menos isso. Então, de acordo com o próprio ecossistema, a Terra foi ajustada para uma rotação de 24 horas, né? Esse termo, que era um tempo onde à noite ele ia ficar inativo, dormindo, e de dia ativo. Então esse corpo foi projetado para isso. Então os chineses conhecem todo o biossistema da acupuntura, tudo em função dos horários, e sabe por que, que a energia durante a noite está em determinados meridianos e porque durante o dia na ação está em outros, porque ele está desperto. Então, o fato de esse projeto Terra ser, e o projeto do corpo, ser uma atividade artificial do espírito para o espírito, tudo tem um limite. Então, por isso que uma pessoa, não sei se vocês sabem, mas uma pessoa não consegue ficar mais que 3 dias sem dormir, ele morre. Ele morre literalmente. Ele tem que no menos cochilar 10 minutos, 1 hora para sair do corpo, para fazer senão ele morre. Né? Você pode ficar sem comer 1 semana, você pode ficar sem beber água durante vários dias, mas sem dormir você não pode ficar. O corpo astral entra em colapso. Tá? Ele entra em colapso. Então uma pessoa que fica muito tempo, não tem problemas para dormir, não consegue dormir, ele vai entrar em colapso existencial. Tá? Principalmente essas pessoas. Pode notar que essas pessoas que não conseguem dormir de noite, elas vão ter problema de depressão, vão ter problema de ansiedade, vai ficar um negócio complicadíssimo. Porque o corpo astral não consegue se alimentar direito. Né? Ele não consegue reestruturar-se, que é uma lei diária que ele tem que fazer. Então, tudo isso vem demonstrar que essa experiência aqui na Terra é uma experiência bastante artificial e projetada por inteligências avançadas e tem regras, tem todo um princípio astrofísico para que a vida na Terra funcione e a nossa experiência aconteça. Tá? E para todos vocês entenderem que nós não somos daqui. Tá? Nós não somos deste mundo, dessa artificialidade deste mundo. Entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam essa condição. Nós somos seres projetados. O corpo biológico é um corpo projetado. Especificamente dentro do ecossistema, adaptável a esse ecossistema, né? Com todas essas nuances do projeto, e necessariamente o corpo astral teve que sair todos os dias do corpo à noite enquanto você dorme. O ato de dormir é um ato projetado. Mas não se engane, dormir não é por causa do corpo físico. O corpo físico não precisaria dormir se fosse o caso. Tá? Não é ele que fica cansado. Né?
quem fica cansado é o espírito de usar esse corpo diariamente. Por isso eu digo para vocês, todos naturalmente saímos do corpo físico. Tá? É natural, a gente sai fora. Ok? Muito bem. Então essa é mais uma nuance do projeto da criação desse organismo biológico aqui, né? E casa, né, da rotação da Terra, do eixo de eclíptica da rotação ter 90 graus, e ele é bonitinho, varia muito pouco ao longo do ano, toda essa questão do dia e a noite, tá? Né? É claro que a pequena inclinação do eixo de 23 graus faz com que haja as estações do ano, e o dia, ele oscile em termos de longidade, de claridade, de luz e escuridão, né, de acordo com a translação anual na Terra, de acordo com o afélio e o periélio do sistema. O solstício, aquela coisa, e o equinócio. Né? Mas a variação é pequena, a variação de poucos minutos de diferença em relação de luz entre, né, ou horas em algum lugar, né, dependendo da latitude da pessoa, né, ela vai ter mais luz e menos luz durante o dia. Você vê, quem está no polo, no círculo polar ártico, por exemplo, é 6 meses de escuridão e 6 meses de luz. É engraçado, o sol nunca se põe, você sabia? Quando você está no período o sol teoricamente ele faz assim, né? Ele sai no oeste e você no leste se põe no oeste, ok? Então ele vai fazendo isso. À medida que você vai subindo na latitude, ele vai fazendo essa ponta aqui. Chega uma hora que ele faz a curva no céu e não se põe. Ele fica rodando no céu, lá no polo, para você. O sol, ele não entra debaixo da terra, né? Ele fica rodando no céu durante 6 meses. Então ele nunca se põe. Então você vê o sol 24 horas no ar. Né? É uma experiência interessante. Por isso que tem um filme muito interessante, né, do Al Pacino. Como é que eu esqueci o nome agora? Que ele é um detetive e ele vai defender um caso lá no Círculo Polar. Ele entra em colapso porque ele não consegue dormir. Porque é tudo claro, nunca se põe o sol, ele vai entrando em colapso. E ele vai entrando num estado, ele dorme pouco, dá aquelas cochiladas e tal, né? Mas ele entra você vê, ele está acabado, fica destruído fisicamente, entendeu? O fato dele não dormir muito pouco. Né? Por causa disso que eu estou falando para vocês. O espírito ele não consegue usar esse corpo físico durante muito tempo. Ele esgota tanto que é perigoso morrer. Se chega um ponto que esse espírito passa do limite, ele desliga totalmente do corpo. Ele não consegue voltar mais. É um sistema automático colocado no programa do corpo, no programa biológico. Bom, então, aí, tendo toda essa condição, todo esse projeto, nós temos que entender uma coisa. Esse projeto humano aqui, esse corpo aqui, ele é muito comum na galáxia. Então não é só aqui na Terra que tem esse corpo aqui. Né? Ele é meio padrão. Então, a maior parte dos planetas, né, na galáxia que tem um projeto planetário e tem condições de uma estrutura biológica, o corpo é meio parecido. Então, algumas variações só, e você usa esse mesmo projeto, né, em vários mundos, em vários projetos na galáxia. Por isso que a ordem humana, eu quero que vocês entendam que quando o primeiro homem foi trazido aqui na Terra, o primeiro corpo humano, esse corpo aqui já existia há bilhões de anos em outros lugares. Tá? A Terra não é exclusividade deste corpo biológico humano. Tá? Então eu vou contar uma história que tem a ver com até a ideia da expulsão do paraíso, anjos decaídos, essa coisa toda. Para a gente discutir um pouco essa questão da Gênese mosaica, da Bíblia e tudo mais, dessa discussão de Deus, né? Então vamos lá. No fundo, não está errado essa ideia de que Deus nos criou. Tá? Nós já discutimos ontem isso, né? Deus criou o Espírito e vai criar tudo isso aí também, o universo. Mas só que aquilo que eu disse para vocês, quando você fala que Deus criou, é muito simplista, né? Você para e não vai além, né? Dos detalhes. Né?
E quando a gente começa a aprofundar aqui, fica mais interessante as ideias. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. A nossa galáxia, ó, ela tem uma idade de 13 bilhões de anos. É a idade de nossa galáxia. Tá? Quando o sistema solar nosso, a gente chama de SS, o sistema solar, ele tem 4,5 bilhões de anos. Ok? Então, quando o nosso Sol nasceu, e a Terra nasceu junto também, a galáxia já tinha 9 bilhões de anos de idade, vamos supor. Então, quando o nosso Sol nasceu, quando isso aconteceu, a galáxia tinha 9 bilhões de anos. E você tem que entender o seguinte, que o homem vai chegar aqui na Terra há 40 mil anos atrás, viu? 40 mil anos. Então, bota mais. Né? Vocês estão me entendendo? Então, o que acontecia? Nesse tempo aqui todo, a galáxia tinha muitos projetos planetários. Por isso que não é irrisório quando a ETzinha, aquela gurizinha, falou para mim, eu achei perfeitamente normal, não, né? Achei totalmente normal quando ela falou assim, que quando o nosso planeta aqui estava nessa fase esfriando, estava começando, né, geologicamente esfriando, a raça dos Greys já voavam aqui com as naves deles. Meu, você está conversando com um cara, né, que há 3 bilhões de anos atrás já vinha visitar a Terra em naves espaciais. Há bilhões. Você vê quantos anos esses caras já não evoluíram. E aqui nós nada, não sabemos de nada do que estamos fazendo aqui. Mais perdido que segue em tiroteio. Então, essa é uma questão. Questão que a galáxia, ela foi toda povoada com milhões e milhões de projetos planetários. Não só a nossa galáxia, é outras galáxias também. Todos aqueles bilhões de galáxias do universo. Certo? O número de planetas e projetos planetários só na nossa galáxia é algo que não passa na cabeça de vocês. A quantidade. Então, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que nesses bilhões de projetos planetários pela galáxia, né, tudo foi muito organizado. A federação organizou tudo lá de cima para descer e povoar esses mundos e ter os projetos. Então, todos esses mundos, eles são intercambiáveis, ok? Eles intercambiam, tá? O tempo todo, ok? Então, quando o planeta Terra, depois de todo esse período de vida na galáxia, ele atingiu um período evolucionário, que ele passou aqui a ter o reino Deva durante milhões de anos. Você tem que entender que o planeta foi palco de experiências dévicas, de ordens evolutivas dévicas, por 1 bilhão de anos aproximadamente. O homem vai chegar no último tempo aqui da coisa. Certo? Só para vocês terem uma ideia, os dinossauros reinaram na Terra por mais de 400 milhões de anos. Eles existiram aqui. O homem nem pensava em vir aqui. Tá? O homem naquele estágio primitivo, né, autodependente das os dinossauros comiam tudo. Certo? O homem é muito frágil para um sistema desse. Principalmente se ele não tiver inteligência. Se ele for extremamente primitivo, ele não sobrevive. No meio de Velociraptor, no meio daquele puta animal já ultra adaptado ao sistema, entendeu? Né? Bom, então, nessas interconexões aqui, nós vamos falar um pouco da Gênese mosaica, né? Que vai falar do próprio Adão e Eva e a expulsão do paraíso. Né? E os anjos decaídos, a rebelião de Lúcifer, que é tudo meio mal entendido, fica uma coisa esquisita e os cristãos não entendendo. Nossa, inventa um inferno, inventa uma guerra no céu, uma puta, sabe? E nada disso aconteceu no céu.